A santa paz de Deus com todos. Meu nome é Sandra, sou aqui de Sorocaba. Estou gravando esse áudio para o canal Comunhão com Deus. Sinto de contar também como que foi que o Senhor preparou o meu casamento. Na verdade, eu estava passando por uma parte muito difícil na minha vida, a qual eu achava que não tinha mais direção, assim, sabe? E estava ali já com 4 crianças, e devido ao mundo que o Senhor me tirou, ali era uma criança ali de cada pai, né? Uma situação difícil, as crianças tudo pequenininha, e eu morando ali sozinha ali, e uma dificuldade muito grande para criar as crianças. E teve um dia que o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei assim que eu vi uma pessoa, um homem, e ele com uma roupa muito simples, e eu também estava nesse sonho com uma roupa muito simples. E no sonho, o Senhor falava assim: esse vai ser o teu esposo. Porque eu tinha feito uma oração, né? Tinha feito uma oração, falei: Senhor, toda vez que eu escolhi com as minhas mãos quem eu queria do meu lado, nunca deu certo, Senhor. Sempre eu achava que ia dar certo, alguma coisa não deu certo. Então, Senhor, hoje eu não coloco mais as minhas mãos, Senhor. Prepare quem for, pode ser quem for, Senhor. Ser quem for. A prepare do teu gosto, do teu desejo, porque do gosto de Deus, do desejo de Deus, dá tudo certo, né? Que mesmo que se tiver alguma coisa, Deus está ali presente para nos ajudar. E assim foi. O Senhor me mostrou aquela pessoa e aí passou um mês. Aí quando foi no começo das aulas das crianças, eu comecei a levar minhas crianças ali para a escola. Aí tinha dois meninos meus que eles entravam em horários diferentes. Um entrava às 7 horas da manhã e o outro entrava às 8 horas. E tinha uma senhorinha ali que é a mesma situação. Então eu ficava lá, tipo, quase uma hora lá na frente da escola. Não, uma hora, né? Esperando o horário de outra criança, do meu outro menino entrar, né? Aí ficava uma senhora também nessa mesma situação, com duas crianças, na frente daquela escola ali. E ali a gente ficava falando das coisas de Deus, na comunhão. Era muito maravilhoso, Deus visitava a gente ali bastante. Ela servia a Deus de uma outra igreja, e eu, né, na congregação, e ela da Adventista. E nós naquela comunhão ali, ela ouvia eu ouvia ela, e aquela comunhão maravilhosa. E ela foi ali, passando os dias, ela foi comentando da vida dela, eu também comentando um pouco da minha. E ela falou assim: eu tenho um filho que está preso, e ele era, né, de uma facção ali, e e ele sempre falava, ela começou a contar a obra do filho dela, né? Ele sempre falava que eu falava para ele sair desse mundo, sair do crime, e ele sempre falava que ele ia morrer no crime, que ele não ia sair nunca do crime. E ela contando ali a obra do filho dela, ela falou assim: mas agora você acredita? É, ele está batizado lá dentro do presídio, ele se batizou. Eu falei: ah, é? Ela é. Eu falei: ai, que bom, glória a Deus. Então ele saiu, ela falou assim: sim, sim. Sim, ele parou, ele está batizado ali dentro do presídio, só que ele não está na mesma igreja que eu gostaria. Eu falei: ai, por quê? Ele não se batizou na sua? Ela falou assim: não, ele se batizou na congregação. E eu sou da Adventista, então eu gostaria que ele tivesse se batizado na minha, para ele ir mais eu na igreja, né? Ela estava falando para ele ir mais eu assim, na igreja, né? Comigo, me acompanhada. Eu falei: fique em paz, irmã Delita. Deus vai trabalhando, e quando vê, você vai com ele vai com você, fique em paz, né? O importante é que Deus já tirou dele daquele caminho, né? E tá tudo bem. Aí foi passando os dias, nós ali conversando, falando das coisas de Deus. Um dia o Senhor me despertou assim de manhã, e eu fui ali, e o Senhor falou para mim orar para ela. Daí eu orei para ela, daí o Senhor falou assim: vai até a casa dela. E ela era uma senhora bem de idade mesmo já. E eu fui até a casa dela, e ali fui ali junto com as irmãs, e nós foi orar, e ela recebeu nós com muita alegria. Ela estava muito feliz que a gente tinha ido visitar ela. Ela gostava muito das coisas de Deus. Aí ela falou assim: não, quando vocês. Daí ela chamou nós para orar. E daí, na hora da oração, ela falou assim: quando vocês for orar, apresenta o meu filho na oração, que está preso, né? E essas crianças aqui, porque as duas crianças que ela tava levando para a escola, as duas crianças eram filho deles, né? Uma menina e um menino, que era dele, né? Aí, tudo bem. Eu falei: tá bom, irmã. Aí
Quando chegou na hora da oração, o Senhor me deu a voz de oração. E eu comecei a orar ali, apresentando a casa dela, apresentando ali a situação das crianças, para o Senhor vir abençoar. Aí chegou a hora de apresentar o filho dela. Eu falei, Senhor, toma, Senhor, toma o teu filho que está preso naquela situação, Senhor, ajuda ele a sair daquele lugar e para as crianças poder ter um pai, ter mais segurança e para ele estar congregando aqui fora também, Senhor. E toma nas tuas mãos, prepara uma esposa para ele também, para ele estar, né, para servir de mãe para essas crianças. Na hora que eu falei assim, o Senhor falou dentro do meu coração: a esposa dele vai ser você. Eu levei um susto tão grande ali no meio da oração que eu fiquei, eu não, eu perdi o rumo da oração, eu fiquei meio parada, daí eu falei, meu Deus, será que eu ouvi isso de verdade? Daí eu acabei a oração rapidinho, fui embora para casa pensativa, pensativa, pensando, falei, meu Deus, mas eu ouvi aquilo na oração. Senhor do céu, tem misericórdia, Senhor, ele está preso. Tenha misericórdia, Senhor. Preso não, Senhor. Falando com Deus, porque eu já tinha saído de um mundo difícil, eu já tinha saído de um mundo assim, é, de muito sofrimento. Então, assim, eu falava, Senhor, assim, não, Senhor, tem misericórdia, né? O que eu vou fazer? Meus pais não vão aceitar. E eu fiquei pensando aquilo, sabe? Fiquei pensando com aquilo na cabeça. Quando foi É, quando foi um outro dia, ela levou a foto do filho dela na frente da escola. Gente do céu, ele era igualzinho o homem do sonho. Meu Deus do céu, eu levei aquele susto, não contei nada pra ninguém. Porque se eu já estava assustada, eu fiquei mais assustada ainda. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Será que é esse homem que vai ser meu marido? Meu Deus do céu. E fiquei em silêncio, não falei nada pra ela, não falei nada pra ninguém, fiquei em silêncio. Nisso, passou uns dias, o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me deu uma revelação que me levou assim, sabe? Parece que eu saí do meu corpo e subi numa nuvem. E naquela nuvem, a hora que eu estava sentada, tinha umas irmãs assim de véu na cabeça. E elas ali com o véu na cabeça começaram a cantar um hino. E eu fiquei ali naquela nuvem, eu falei, meu Deus, isso não é um sonho. E eu sabia que aquilo não era um sonho, porque era muito celestial, era muita glória. E eu fiquei ali sentada naquela nuvem, e tinha uma menininha em cima da nuvem, toda de branco. E ela vem pulando e sorrindo naquela nuvem. Ela vem e colocou a mão na minha barriga e falou assim, irmã, você tá gestante. E sorria. Eu falei, meu Deus, não tem como eu estar gestante, porque eu não tenho marido. Como é que eu tô gestante se eu não tenho marido? Eu pensava assim no meu pensamento. Aí aquelas irmãs cantavam aquele hino bonito, assim, sabe, em volta da nuvem. E daí eu fui e falei para uma das irmãs, irmã, por que aquela menininha tá falando que eu tô gestante? Eu não tô gestante, eu não tenho marido. Aí a irmã olhou para mim, sorriu e falou, irmã, é espiritualmente. Espiritualmente você está gestante, está esperando um menino. E nisso, irmãs, a hora que ela falou isso, eu voltei pro meu corpo. Quando eu voltei pro meu corpo, tava amanhecendo o dia e eu vi aquela capa preta passando em cima do meu rosto, saindo para lá, sabe? E o Senhor falou assim para mim, sabe por quê? Que os meus anjos cantavam em volta da nuvem enquanto eu levei o teu corpo, para o adversário não matar o teu corpo aqui na terra, porque eu levei o teu corpo para falar com a tua alma. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu fui conversar com uma irmã minha, que era mais velha na graça. Falei, olha, eu falei com a minha irmã, né? Olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que será que significa isso? Ela falou assim, é o teu marido que Deus está preparando. E ele é novo na graça. Daí eu falei assim, ai, será? Ela falou, é isso daí, eu tenho certeza. E eu fiquei ali com aquilo no meu coração, pensando, falei, é verdade, tinha sentido o que ela tinha falado para mim, né? E eu fiquei pensando, guardei aquilo dentro do meu coração. E nisso, daí virou uma amizade comigo com aquela senhorinha. Virou uma amizade, assim, muito bonita entre nós duas, porque daí ela começou a ir na minha casa, eu ia na casa dela, ajudava ela a limpar a casinha dela, e ela sempre ia na minha casa, só que eu sempre fiquei em silêncio. E ela não tinha leitura. E eu nunca tinha contado ainda para ela sobre o filho dela. E ela não tinha leitura de assim, e ela recebeu uma carta do filho dela e ela pediu para mim ler a carta, né? E eu comecei a ler a carta, li a carta para ela. E no que eu li a carta dela, daí
no final da carta, o filho dela tinha falado comigo. Ele falou assim: mãe, fala para sua amiga, a serva de Deus, que para ela ler Lucas, salda ela com a paz de Deus e manda ela ler Lucas 19. Ah, daí eu, né, li aquela parte que ele tinha mandado na carta da mãe dele, se referindo a mim, porque a mãe dele tinha comentado, tinha ido visitar ele uns dias atrás e tinha comentado sobre a minha pessoa, né? Porque eu falei para ela: nossa, mas como que ele sabe de mim? Ela falou assim: não, é que eu comentei para ele que eu tinha uma amiga aqui fora, que era da congregação, e que ia comigo, né? Que sempre estava indo em casa, me ajudava com as coisas em casa, que eu sempre ia né, congregar. E ela começou a ir congregar comigo também na congregação. Sempre ela gostava de ir comigo na congregação. Aí, com o passar do tempo, eu fiquei quieta, escutei aquilo ali que ela tinha falado, comentado. Eu falei: eu não vou responder ele na carta não, porque se a gente responder, eu falei: tá bom, ô, irmã Delita, a senhora fala para ele, Deus abençoe, que eu vou ler sim, tá bom? Porque eu falei: eu não vou responder ele em carta, porque se eu responder ele em carta, eu posso estar dando esperança para ele, né? E eu não queria dar esperança para ninguém, porque eu acho que a gente não deve brincar com o sentimento de ninguém, né? E assim foi. Eu não respondi a carta e fiquei em paz. E nessa mesma carta que ele tinha mandado para a mãe dele, no finalzinho falando de mim, ele tinha pedido oração: mãe, fala para sua amiga orar para mim, né? Falei: tá bom, irmã, Deus me fazendo lembrar, eu oro sim. E quando foi um dia de manhã, eu estava dormindo e eu escutei uma voz me chamando: Sandra, acorda. Sandra, acorda. E eu entendi que era a voz de Deus. Levantei, era bem cedinho. Deus falou assim para mim: levanta e vai orar. E eu levantei, fui orar e comecei a clamar a Deus, porque eu não sabia para quem que Deus estava querendo que eu orasse. Então fiquei ali na oração e sabia que era Deus que tinha me mandado orar e fiquei glória a Deus, clamando ao Senhor, né, para chegar à comunhão. Mas eu não sabia para quem que o Senhor queria que eu orasse. O Senhor falou assim: lembra do meu servo que te pediu oração na carta? Apresenta ele nas minhas mãos agora. Eu falei: tá bom, Senhor. E eu comecei a falar: Senhor, toma aquele teu servo, né, que está lá do outro lado. Não sei do procedimento dele, como que é ele na tua presença, mas toma ele nas tuas mãos. A hora que eu falei assim, o Senhor falou assim: ele é o meu servo. Mas o Senhor desceu com uma glória tão grande assim sobre a minha cabeça, que, nossa, Deus manifestou a linguagem muito forte em mim. E o Senhor falou assim: é, ele é o meu servo. E fala para ele que o papel que está por baixo, eu vou apanhar por cima. E o alvará de soltura dele, quem vai dar sou eu. Meu Deus, eu levantei impactada daquela oração. Falei: Senhor da glória, santo Deus, o que será que é isso? E eu falei: e agora, Senhor, para mim falar isso para ele, eu vou ter que escrever uma carta para ele. Porque se eu falar para a mãe dele é muito de idade, ela não vai conseguir passar o que Deus me deu nesse momento, sabe? Porque ela era bem senhorinha mesmo, sabe? Tinha cabecinha assim, bastante, assim, sabe? Fragilizada já. Então, falei: Senhor, eu não quero escrever para ele, porque não quero dar esperança à toa para ninguém. Porque naquele momento, irmandades, não era porque eu estava fazendo graça, não era isso. Naquele momento, eu tinha saído de uma coisa tão dolorida, eu tinha saído eu tinha acabado de tomar um cálice um fel tão amargo, que eu não estava com condição psicológica para querer ficar com alguém, de fazer uma história de novo, sabe? Eu não estava querendo fazer uma história de novo, sabe? Eu estava em paz. Eu só queria servir a Deus e cuidar dos meus filhos, só isso que eu queria, sabe? Naquele momento eu não estava assim com cabeça pensando em outra pessoa. E pensando em ter outra pessoa, né? E ficou aquilo na minha cabeça e eu falei: eu vou buscar a palavra. E a hora que eu fui buscar a palavra, o Senhor falou assim na palavra: é, viu? Eu mostrei algo para você, eu falei para você dar o recado e você está retendo o que eu mostrei. Você está retendo. Por que você está fazendo isso? Se eu passei a responsabilidade para você falar e você não fala. E eu fiquei em silêncio, falei: santo Deus, é Deus mesmo. Mas, Senhor, para mim falar com ele, Senhor, eu quero falar com certeza, Senhor. Que é Deus mesmo, que ele vai ser o meu marido mesmo, porque eu não quero falar com ele só de brincadeira, só com incerteza. Então, eu guardei aquilo ali, eu sabia que aquilo que Deus tinha mostrado era de Deus. E eu fui buscar outra palavra. Quando eu, antes de começar o culto, a igreja estava cheia. E o irmão
Ele apontava para o lado das irmãs e falava assim: Irmandade, Deus me mostra aqui agora. Ele falava com o olho fechado, um irmão já de idade, o Senhor já recolheu. E fala: Deus me mostra aqui agora, Irmandade. Vem cair no presente do céu no lado das irmãs. Glória a Deus, santo é o Senhor. E naquele momento eu senti muita presença do Senhor. E Deus falava para você, irmã, que está aí. Bem-vindo, Samuel. Glória a Deus. E o nome o nome da pessoa que estava preso, o nome dele era Samuel. E nossa, eu levei aquele baque dentro do coração. Eu falei, meu Deus do céu, é ele que vai ser meu marido. Meu Deus, porque o Senhor já tinha me mostrado que ele ia ser meu marido. Eu falei, vou buscar outra palavra. Desci da outra igreja, né, passou uns dias, busquei outra palavra. E o Senhor também confirmou. Falou assim, Deus falava assim na palavra: tem um caminho que eu estou formando para você passar. Esse caminho que eu estou formando para você passar, eu não formo para todo mundo, não dá certo para todo mundo. Mas eu mando a minha palavra impulsionar você do outro lado agora, em nome do Senhor Jesus. Porque você está vendo uma luz no fundo do túnel, mas você está com medo. Você está com medo devido ao seu sofrimento. Mas essa palavra, diz Deus, para a tua alma, ela vai impulsionar a tua costa. Como que se você fosse, se você estivesse vendo essa luz do outro lado do túnel, e como que se você tivesse ter que passar do outro lado, a palavra vai vir nas suas costas e vai impulsionar você, você vai sair do outro lado. Fique em paz, minha serva, esse caminho sou eu que estou formando, esse caminho sou eu que estou escrevendo para você passar, não tenha medo. E o Senhor confirmou e Deus me visitou muito dentro da igreja, e o Senhor me deu várias outras confirmações. E eu fiquei com aquilo no coração, falei: "Bom, agora estou confirmada por Deus para poder escrever", que eu tinha certeza mesmo que era Deus, que o Senhor tinha me mostrado, eu tinha certeza que o Senhor era Deus mesmo, que o Senhor queria que eu escrevesse. Então, quando eu cheguei na minha casa, eu orei a Deus ainda sentindo a presença de Deus, coloquei o meu véu sobre a minha cabeça e falei: "Senhor, guia minhas palavras". Quando eu fui escrevendo para Ele, o Senhor foi colocando palavras na minha boca, e eu escrevi tudo que o Senhor tinha me revelado, porque não foi pouca coisa não, eu resumi bem todas as coisas que o Senhor, todos os sonhos que o Senhor deu, eu resumi bem, então, tudo eu contei para ele na carta, eu fui escrevendo na comunhão, e eu escrevi naquela carta, e o Senhor me falando em língua, o Senhor visitando a minha alma, e eu orei em cima daquela carta e enviei aquela carta. A hora que eu enviei aquela carta, aí ele recebeu a carta, eu tinha visto ele por foto, irmã Tati, explicando bem direitinho, mas eu tinha visto uma foto dele jovem, porque meu marido, ele já estava, meu marido ficou 22 anos preso. Então eu tinha visto ele jovem, sabe, no tempo ainda que podia tirar foto dentro do presídio. E naquele momento ali que ele já estava bem mais velho, eu não tinha mais visto ele como era o rosto dele, não sabia como ele era, só tinha visto, sonhado com ele jovem, entendeu? Então, e ele também nunca tinha visto nenhuma foto minha. Eu só mandei a carta na comunhão e na hora que ele respondeu a carta, ele já mandou a carta me pedindo em casamento em nome do Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, eh, ali nós ficamos num compromisso um com o outro de casamento, e fiquemos ali se correspondendo por carta durante 9 meses. A gente se correspondeu por carta. Aí, ao fim dos 9 meses, eu já estava, né, gostava muito dele, já amava ele. Falei: "Senhor, prepara eu de eu ir ver ele". E fui mexer com os papel para poder entrar dentro do presídio, para a gente se conhecer pessoalmente, depois de 9 meses. E eu fui buscar a palavra, o senhor falou assim: "Pode, os papéis já tá tudo arrumado, os papel que você tá mexendo, amanhã pode ligar lá, que vai falar que sim, que tudo bem, tá tudo certo, já pode ir que eu sou contigo". E foi exatamente assim, quando eu liguei lá no presídio, o homem falou assim: "A senhora tá liberada, pode vir, tá tudo certo os documentos, pode vir visitar". E Deus preparou, eu fui visitar ele, e ali depois de eu visitar ele algum tempo, acho que não foi muito tempo, acho que uns 2 meses visitando ele, o Senhor preparou meu casamento. Aí eu casei com ele dentro do presídio, e continuei visitando ele. Fiquei certo que eu fiquei uns 4 anos visitando ele, e o Senhor me ajudando, o Senhor fazendo obra na frente daquele lugar, o Senhor me ajudando em visitar.
o Senhor me dando força, me abençoando. Olha, nossa, o Senhor me abençoou grandemente na frente daquele lugar, o Senhor me honrou bastante mesmo. E quando ele saiu do presídio, a gente começou a ter divergências, né? A gente começou a se estranhar, entrou um espírito no meio do nosso casamento, um espírito de briga que nós começamos a se estranhar. Ele não me entendia mais, eu não entendia ele, e um tentava segurar o casamento aqui, o outro errava ali, e foi indo dessa maneira, e foi uma maneira tão forte que eu comecei a pensar que o casamento não tinha sido a preparação de Deus. Porque eu comecei a entrar na minha cabeça, falei, não, isso aqui não é preparação de Deus, nós só briga, nós não se entende, não tem jeito da gente se entender. E toda vez que eu ia me separar dele, o Senhor mandava pela palavra, toda vez o Senhor mandava por sonho, não é para separar, não é para separar. E daí eu obedeci a Deus, só que chegou um tempo que tava tão feia as nossas brigas, tava tão assim difícil a nossa convivência, que se ele tivesse no quarto, eu ficava na sala, se ele tivesse na sala, eu ficava no quarto, se ele fosse para a cozinha, eu nunca ficava aonde, no mesmo ambiente que ele estava, porque nós dois não tinha mais como, tinha tanta briga, tanta desavença, que a gente não conseguia mais conversar um com o outro. Então, para não ficar discutindo o tempo todo, né, nesse tempo eu estava trabalhando e, né, ele também estava, já estava na rua já, e ficou assim sabe, nessa briga tão forte, tão forte, tão forte que a gente não conseguia mais se entender. A gente não conseguia mais se entender. E sempre Deus mandava a palavra que não era para separar. Então a gente mal conversava. Eu falava com ele, ele mal respondia, ele falava comigo, eu mal respondia. E eu não estava mais conseguindo mais. Aí chegou um tempo, eu fui caindo numa fraqueza. Comecei a ficar fraca na presença de Deus, porque eu já não tinha mais fé para acreditar que aquele casamento era preparação de Deus. E ali meu sofrimento foi se intensificando mais ainda, e foi se apertando mais ainda, porque quando a gente acha que está ruim, pode piorar mais ainda. Até um momento que eu não tinha mais nem sentimento pelo meu marido, nem meu marido tinha mais sentimento por mim. Nós dois só estava vivendo por viver dentro da casa, porque o Senhor estava segurando, mas nós não tinha mais condição de estar vivendo junto. E eu fiquei com aquilo, eu ficava com aquilo no meu coração, Senhor, não é de Deus isso, não é de Deus isso. Não é, não tem como ser de Deus esse casamento. Olha a situação que está esse casamento, não tem como mais levar para frente, a gente não tinha mais entendimento de nada. E uma vez eu vindo do meu serviço, eu estava sentada ali no banco do ônibus e falando com o Senhor, Senhor, eu não aguento mais o meu marido, não suporto mais ele, toma um caminho na minha vida, Senhor, toma uma direção na minha vida, Senhor, porque eu não suporto mais, eu não aguento mais. Nisso entrou dentro do ônibus um senhor ali, e ele estava com uma roupa toda de social, fechadinha, um camisão, e estava vendendo balinha, ele vendendo as balinhas dele. Quando foi que ele ia descer do ônibus, ele parou, e ele parou perto do banco onde eu estava, ele falava assim, tem alguém aqui dentro que o adversário entrou dentro do seu casamento e tá fazendo uma arruaça dentro da tua casa, tá querendo separar a sua família, dizimar os seus filhos, e porque lá dentro da sua casa, Deus manda falar assim para você, você não entende mais seu esposo e nem seu esposo entende mais você. Glória a Deus. Mas prega a Deus assim para tua alma, que o Senhor uniu, o adversário não separa na terra. E ele deu um pulo assim, sabe? Nossa, naquilo eu senti um baque dentro do meu coração. E ele desceu, né, daquele ônibus. Eu fiquei sentindo a presença de Deus ali dentro do ônibus, porque o Senhor ele era pronto em me responder. Glória a Deus, eu não tenho nenhum merecimento, sendo falha, sendo pequeno na presença de Deus, mas todas as vezes, sabe, o Senhor ele me dava uma direção, ele me dava uma luz para mim continuar, para mim saber o que fazer, porque muitas das vezes, né, quantas dificuldades a gente está tendo no casamento por causa de internet, por causa de falta de temor de Deus, de leviandade, acaba entrando briga, acaba entrando mágoa, tristeza, e acaba com o sentimento, e eu me vi assim no meu casamento, assim, não tinha mais como restaurar.
Não tinha, para mim não tinha mais solução. Aquele casamento estava falido, estava completamente destruído, deteriorado. Só não tinha ainda, ali dentro do meu casamento estava tanta briga, mas não tinha tido, louvado seja Deus, o Senhor tinha nos guardado, de adultério, não tinha tido adultério, mas era as brigas, era demais da conta, um não entendia o outro, meu esposo não entendia meus filhos, eu também não estava querendo entender o filho dele, e era aquelas briga por causa de criança, e briga por causa de dinheiro, e briga por causa não sei do que mais, tudo era motivo para briga, até quando não tinha briga, era inventado uma briga ali no momento para poder brigar. Às vezes, olha, tem coisa que a gente acaba nem lembrando por que que foi que brigou, nem sabe nenhum motivo, mas sabe que brigou e se magoou e se machucou. E isso, conforme o tempo, vai minando as nossas forças, vai minando os nossos sentimentos, porque a mulher ela é movida no sentimento, e, e foi passando ali o tempo, a prova se intensificou muito mais ainda, né? Porque o Senhor tinha falado até, Deus tinha dado na boca daquele servo que até o final do ano o Senhor ia passar na minha casa. E quando foi dando, né, quando foi dando ali um tempo ali, meu esposo foi melhorando, foi mudando as atitudes dele, e foi mudando, mudando. E quando foi até o final do ano, o Senhor tinha passado na minha casa e eu não tinha nem visto o Senhor passando. Tipo, quando Deus passa na casa da gente, simplesmente vai melhorando, melhorando, de repente você vê assim, ué, eu passava essa prova, ué, cadê a prova? Parece que não está mais acontecendo isso. Foi assim que aconteceu. O Senhor passou na minha vida. O Senhor o Senhor fez o meu casamento tudo de novo. O Senhor reconstruiu do zero. O Senhor reconstruiu do zero. Onde não tinha sentimento, o Senhor colocou sentimento em dobro. Porque hoje eu posso dizer que o sentimento que eu não estava sentindo mais pelo meu esposo, nem que meu esposo sentia, hoje é um sentimento maravilhoso da parte de Deus, que o Senhor colocou, que o Senhor cuidou e que o Senhor regou, mas o Senhor cumpriu a palavra dele. Hoje meu esposo, estamos juntos já pela graça e misericórdia de Deus, para quem achou que não ia passar nenhum ano do lado, mas pela graça e misericórdia de Deus, já faz 10 anos que a gente está casado. Louvado seja Deus. E tem muita paz na nossa casa, muita harmonia, não existe briga, não existe confusão, não existe desentendimento, é só amor, só alegria, só respeito, ninguém altera a voz mais um com o outro. O Senhor entrou dentro da minha casa, colocou os seus anjos, acampou os seus anjos dentro do meu lar, restaurou o meu casamento. Porque muitas das vezes a gente fala, puxa, a preparação de Deus, a gente fica iludido, né? Quando é preparação de Deus, não tem isso, não tem aquilo. Não, é preparação de Deus, mas se houver porta aberta para o adversário entrar, ele entra sim, ele entra e faz arruaça, e é só Deus para arrancar ele, né? Então, se a gente não pode ter porta aberta para o adversário entrar, a gente não pode ter porta aberta, a gente tem que vigiar. E o Senhor nos ajudou grandemente. Hoje em dia nós ora abraçado, ora pegando na mão um do outro todo dia para dormir, para almoçar, quando ele está em casa, para jantar, a gente ora sempre junto, de mão dada, abraçado. E isso tem mantido a nossa casa em paz e em harmonia. E o Senhor, e eu tinha muita vontade também de ter um filhinho dele, porque a gente não tinha tido nenhum nosso ainda. E eu não engravidava de jeito nenhum. Uma vez até busquei a palavra, Senhor, já tá bom, Senhor, os filhos que eu te dei, tá, parou por aí, é isso mesmo, Senhor. E o Senhor falou assim, não, vou te dar um filho sim. E pela graça e misericórdia de Deus, o ano passado, eu ali com Covid, numa situação muito difícil que eu fiquei, muito provada com o Covid mesmo. Achei que até que o Senhor ia me levar. E cheguei até a desejar a morte, porque passei muito mal mesmo na beira da minha cama, porque eu sentia muita fome e não conseguia comer. E meu estômago doía. E eu não sabia que estava gestante. E quando eu estava com 6 meses de gravidez, eu fui descobrir que eu estava gestante. Porque no Covid eu tinha passado muito mal, então eu não conseguia comer, vomitava demais. E era tipo os sintomas do Covid, sabe? Junto com o da gravidez. Então, como eu já tinha perdido a esperança de ter aquela criança, de ter uma criança, eu não imaginei que era filho, sabe? E, então foi um susto para mim, uma alegria muito grande para mim e para o meu esposo. E o Senhor guardou eu na minha gestação, guardou meu filhinho.
e hoje ele se encontra aqui com 8 meses, é a alegria da nossa vida, é a alegria do nosso lar, alegrou meus filhos também que tudo já estão grandão já, louvado seja Deus, alegra meus filhos, alegra meu esposo, alegra eu, é uma criança maravilhosa. E eu estava achando até que ele era uma menininha, porque os sintomas meu tava, né, como esse é o meu quinto filho, e os sintomas meu parecia mais sintomas de menina, eu falava: "Ai, vai ser uma menina". E chegou uma noite e o Senhor, eu escutei, é Eliseu. Nossa, eu levei aquele susto, eu falei: "Não é menino, é menino". Então, tentei ainda achar outros nomes com nome de sabe, fiquei procurando outros nomes, só que o Eliseu não saía da minha cabeça. Aí eu falei: "Não, se for menino, então vai ser Eliseu". Dito e feito, quando eu fui lá fazer a ultrassom, era um moleque, e o nome dele ficou sendo Eliseu Estevão, que significa Deus salva o coroado. E pela misericórdia de Deus, esse menininho ele nasceu, prematurinho, mas nasceu um menino enorme, gordo, forte, mas o Senhor ali permitiu que ele ficou na UTI, por causa que deu pobrinho, o coraçãozinho dele foi feita uma cesárea às pressas, com urgência, porque o coraçãozinho dele estava bem fraquinho, mas o Senhor guardou ele na UTI, ele foi ungido e o Senhor colocou ele em liberdade, e tá aqui um menino com 8 meses já, menininho, nenenzinho maravilhoso que o Senhor me deu. Eu tô aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida, que quando o Senhor quer entrar, o Senhor entra, que o Senhor faz histórias que não subiu na nossa cabeça e nem que não veio no nosso coração, que o Senhor ele opera da forma que ele quiser, mas que o Senhor entra, que ele faz a obra da forma dele, porque Deus não tá num quadradinho, Deus ele é como uma raiz maravilhosa que se espalha, que se estende e faz a obra dele da forma que o coração dele aprover. E hoje eu estou louvando e glorificando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor restaura, que o Senhor edifica, que o Senhor guarda, que o Senhor faz e que o Senhor cumpre aquilo que nos prometeu. Louvado é o nome do Senhor. Yalamari cantala suri, yalamuri cantala. Ribatuki anda, yondo que vai cantar, Shiraba, Ribanoto, Yamanakuti, Kalamanaya. Bendito é o nome do Criador, e que a paz de Deus esteja dentro do vossos coração para a vida eterna. Amém.